Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos pilares da química, um tema que é, assim, figurinha carimbada em qualquer grande prova: o estudo dos gases. Com certeza. Mas, olha, não vai ser uma simples revisão. Nossa missão hoje é um pouco diferente. Vamos tentar construir um gás do zero. É uma ótima maneira de encarar o assunto, né? A gente começa com as peças fundamentais, as moléculas, e entende as regras que governam o comportamento delas. Isso. E depois a gente vê como esse caos todo de partículas se traduz em leis matemáticas que são, surpreendentemente E elegantes. previsíveis. Exato. O nosso roteiro é esse. Primeiro, as regras do jogo, com a teoria cinética dos gases. Depois, as ferramentas para prever o comportamento, que são as leis dos gases e a famosa equação PV igual a nRT. A joia da coroa. E no final, vamos colocar o nosso gás para interagir com o mundo, falando de densidade, de fusão e até como ele se comporta em grupos, sabe? Em misturas. O objetivo é sair daqui entendendo não só as fórmulas, mas o porquê delas existirem. Perfeito. Então vamos começar. Se a gente vai construir um gás, a primeira coisa é entender do que ele é feito e como suas partes se comportam. Imagina um recipiente fechado, uma caixa. O que está acontecendo lá dentro, no nível molecular? Ok, se vamos construir um gás, quais são as regras? Qual é o manual de instruções? O que a teoria cinética dos gases nos diz sobre as peças do nosso quebra-cabeça, as moléculas? Então, essa teoria nos dá 4 regras de ouro para o que a gente chama de gás ideal, que é o nosso modelo de construção. Certo. A primeira regra é: as partículas são pontiformes. Ou seja, imagina que o volume de cada molécula é tão, mas tão insignificante perto do volume total do recipiente que a gente pode considerar zero. É tipo. Comparar um grão de areia com o tamanho do Maracanã. O grão existe, claro, mas no contexto do estádio todo, o volume dele é desprezível. Entendi. Elas resistem, mas para os nossos cálculos são só pontos de massa em movimento. E qual a segunda regra? A segunda é que esses pontos estão em movimento perpétuo e caótico, em altíssima velocidade. Eles se movem em linha reta até colidirem com outra partícula ou com a parede do recipiente. E a terceira regra, imagino, tem a ver com essas colisões? Exatamente. A terceira regra é que essas colisões são perfeitamente elásticas. Elásticas. Isso quer dizer que não há perda de energia. Tipo, duas bolas de bilhar perfeitas que batem uma na outra e continuam se movendo com a mesma energia total de antes. É isso. A energia só é redistribuída. Nenhuma energia cinética é perdida na forma de calor ou som. Se as colisões não fossem elásticas, o gás iria aos poucos parar de se mover e esfriar, sabe? As partículas acabariam caindo no fundo. Exato. E a quarta e última regra, que talvez seja a mais contraintuitiva, é a ausência total de forças intermoleculares. No nosso modelo, as moléculas não se atraem nem se repelem. Elas se ignoram completamente. Isso, exceto no exato momento da colisão. Certo, mas essa ideia de não haver forças de atração não é uma simplificação um pouco radical? No mundo real, as moléculas têm sim algum tipo de atração. Como algo tão simplificado pode descrever um gás de verdade? É uma excelente pergunta. Sim, é uma simplificação enorme, mas é aqui que está a genialidade do modelo. Em condições normais de temperatura e pressão, as moléculas de um gás estão tão distantes e se movendo tão rápido que essas forças de atração são, na prática, muito fracas. E aí podem ser ignoradas. Podem ser ignoradas. O modelo funciona incrivelmente bem na maioria das situações do dia a dia e principalmente para os problemas que a gente encontra nos exames. E o ponto que une tudo isso é que a energia cinética média de toda essa agitação é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Medida em Kelvin, sempre. Sempre em Kelvin. Mais temperatura, mais agitação. Simples assim. Ok, vamos testar se entendemos as regras do nosso modelo. Imagine um teste rápido com 3 afirmativas. I. As moléculas de um gás ideal podem ter forças de atração intermoleculares significativas. I. As colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. E 3. A energia cinética média das partículas é proporcional à temperatura absoluta.
quais delas estão de acordo com o nosso manual de instruções. Vamos lá. A afirmativa I, essa já está errada de cara, né? Ela vai contra a nossa quarta regra. Certo, no gás ideal as forças são desprezíveis, não significativas. Exato. Aí está fora. Já a afirmativa II está perfeita. É a nossa terceira regra, a das colisões elásticas. E a 3 também. Também está correta. É a ponte fundamental entre o mundo microscópico da energia e o mundo macroscópico da temperatura. Portanto, as afirmativas II e 3 descrevem corretamente o nosso modelo. Entendi. Então, a temperatura é basicamente uma medida da agitação dessas partículas. Mas isso me leva a uma pergunta. Se o movimento é tão caótico, como é que a gente consegue prever qualquer coisa? Existe uma matemática por trás dessa bagunça toda? Existe, e é isso que é fascinante. É aqui que a gente sai do modelo conceitual e entra nas leis que nos permitem fazer previsões. As leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac foram as primeiras tentativas de encontrar padrões nesse caos, sabe? Relacionando pressão, volume e temperatura. Isso. Elas nos mostram o que acontece quando a gente trava uma variável e mexe em outra. Vamos pensar num cenário prático. Como um cilindro com um pistão móvel, tipo uma seringa gigante. Se eu tenho 4 litros de gás lá dentro e o manômetro marca uma pressão de 2 atmosferas, Ok. o que acontece se eu, de repente, alivio essa pressão pela metade, para 1 atmosfera, sem deixar a temperatura mudar? Esse é o território da lei de Boyle. Ela diz que, com temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. O produto P vezes V é sempre o mesmo. Ah, então se a pressão caiu pela metade... O volume precisa dobrar para compensar. Seu gás vai se expandir e ocupar 8 litros. Em nível molecular, é como se as partículas batendo no pistão por dentro ganhassem a briga da força externa que diminuiu. Faz todo sentido. Agora, e se a gente mexer na temperatura? Pega um recipiente rígido, de metal, que não pode expandir, cheio de gás a 2 atmosferas de pressão e a uma temperatura ambiente de, digamos, 300 kelvins. Certo, volume constante. Aí eu coloco um maçarico embaixo dele e dobro a temperatura para 600 kelvins. O que acontece com a pressão lá dentro? Agora a gente está no domínio da lei de Gay-Lussac. Com o volume travado, a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Se a temperatura em Kelvin dobrou, A pressão também dobra. a pressão também dobra, vai para 4 atmosferas. Porque as partículas lá dentro ficam muito mais agitadas, com o dobro da energia cinética e batem nas paredes com muito mais força e frequência. É crucial o que foi dito temperatura em Kelvin. Essencial. Eu lembro de um colega na faculdade que, num exercício, esqueceu de converter Celsius para Kelvin para calcular a pressão de um pneu no inverno. E aí? O resultado que ele encontrou foi uma pressão negativa, o que é fisicamente impossível. Foi uma lição que ele e todos nós que vimos nunca mais esquecemos. Todas as leis dos gases exigem a escala absoluta Kelvin, porque ela começa no zero absoluto, o ponto onde o movimento das partículas teoricamente cessa. Caso você esteja gostando desse conteúdo, por gentileza, assista ao vídeo até o final. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar o nosso trabalho. E para unificar todas essas leis, a gente chega na equação de estado do gás ideal. PV igual a nRT. Ela é quase mágica. Relaciona pressão, volume, quantidade de gás em mols e temperatura, tudo de uma vez. E o R? O R é soma constante de ajuste, a constante universal dos gases. Essa equação é o código-fonte que descreve o estado de qualquer gás ideal. Engenheiros usam ela para projetar airbags, por exemplo, e empresas de mergulho usam variações dela para saber quanto ar um mergulhador vai precisar. Essa equação, PV igual a nRT, é realmente poderosa. Ela parece conectar tudo. Isso me faz pensar em outras propriedades, como a densidade. A gente pensa na densidade de um sólido como algo fixo. Mas para um gás com essa equação, imagino que seja uma história bem diferente, certo? Completamente diferente. A densidade de um gás, que é massa por volume, é extremamente sensível à pressão e à temperatura. Se você comprime um gás, o volume diminui, a densidade aumenta. Se você aquece, ele tende a expandir, o volume aumenta e a densidade diminui. E a própria equação nos ajuda a calcular isso? Exatamente. A gente pode usar PV igual a nRT para calcular a densidade.
Por exemplo, se quisermos saber a densidade do dióxido de carbono, que tem massa molar de 44 gramas por mol, em condições normais, Vamos fazer essa conta. Digamos que temos 2 mols desse gás a 300 Kelvin e uma atmosfera de pressão. A constante R é cerca de 0,082. Como a gente chega na densidade? bom, primeiro usamos a equação para descobrir o espaço que esse gás ocupa. A gente rearranja para V igual a nRT sobre P. Certo? Então, V é igual a 2 mols vezes 0,082 vezes 300 Kelvin, tudo isso dividido por 1 atmosfera. Isso dá um volume de aproximadamente 49,2 litros. Ok. Temos o volume. Agora a massa. A massa é fácil. Se temos 2 mols e cada mol pesa 44 gramas, nossa massa total é de 88 gramas. E por fim, densidade. É massa sobre volume, 88 gramas dividido por 49,2 litros. Isso dá mais ou menos 1,8 gramas por litro. Entendido. Falando em movimento, vamos para o outro ponto? Se eu abro um botijão de gás de cozinha, que tem butano, e ao mesmo tempo furo um balão de festa com hélio do outro lado de um galpão, qual dos dois gases vai se espalhar mais rápido? Ah, com certeza a química prevê isso. Isso nos leva aos conceitos de difusão, que é o espalhamento de um gás, e efusão, que é o escape por um orifício pequeno. E a regra que governa a velocidade disso é a lei de Graham. E o que ela diz? Ela diz algo muito intuitivo. A velocidade de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Em bom português, gases leves são atletas de elite, correm muito mais rápido que os gases pesados. Ah, então é por isso que um balão de hélio murcha em 1 ou 2 dias, enquanto um balão cheio com ar normal dura muito mais? Exatamente por isso. As moléculas de hélio são minúsculas e levíssimas. Elas literalmente escapam pelos poros microscópicos da borracha numa velocidade muito maior do que as moléculas de nitrogênio e oxigênio do ar, que são bem mais pesadas. A lei de Graham agindo na festa de aniversário. Em tempo real. No seu exemplo do galpão, o hélio, com massa molar 4, se espalharia muito mais rápido que o butano, com massa molar 58. Então, vamos levar isso para um problema. Se um gás X se difunde 2 vezes mais rápido que um gás Y, isso significa que ele é 2 vezes mais leve. Ah, essa é uma ótima pegadinha. A intuição diz que sim, mas a matemática da lei de Graham mostra que a relação não é linear. Como assim? A fórmula é: a velocidade de x sobre a velocidade de y é igual à raiz quadrada da massa molar de y sobre a massa molar de x. Certo. Se a velocidade de x é o dobro, o lado esquerdo da equação é 2. Então, 2 é igual à raiz quadrada de my sobre mx. Para tirar a raiz, a gente leva tudo ao quadrado. Então, 4 é igual a my sobre mx. Exato. Ou seja, a massa molar de x é 1/4 da massa molar de y. Para ser 2 vezes mais rápido, o gás precisa ser 4 vezes mais leve. Fantástico. Até agora, a gente construiu o nosso gás com um tipo só de molécula. Mas no mundo real, os gases quase sempre são misturas, como o ar que a gente respira. Quando colocamos gases diferentes juntos, eles, sei lá, brigam por espaço? No nosso modelo de gás ideal, eles vivem em uma coexistência perfeitamente pacífica. É o que diz a lei de Dalton das pressões parciais. E qual é a ideia? A ideia é de uma simplicidade genial. A pressão total que se mede em uma mistura é simplesmente a soma das pressões que cada gás exerceria se estivesse sozinho no recipiente. Cada gás contribui com a sua pressão parcial. E o que seria essa pressão parcial? Pensa no ar. É cerca de 78% nitrogênio, 21% oxigênio. A pressão atmosférica que sentimos, de 1 atm, é a soma da pressão do nitrogênio mais a pressão do oxigênio e assim por diante. A pressão parcial do nitrogênio é a contribuição só dele para o total. E como se calcula isso? Multiplicando a fração molar do gás, que é a porcentagem dele na mistura, pela pressão total. Ok, então numa mistura de 2 gases, A e B, com pressão total de 5 atmosferas, se 60% das moléculas são do gás A, como eu descubro a contribuição do gás B? É uma aplicação direta. Se a fração molar de A
é 0,60 e a soma das frações tem que ser 1, então a fração de B tem que ser 1 menos 0,60, que é 0,40. Ou seja, 40% da mistura é o gás B. Isso. Agora, para achar a pressão parcial de B, é só multiplicar a fração molar dele pela pressão total. 0,40 vezes 5 atmosferas, o resultado é 2 atmosferas. E a de A seria 0,60 vezes 5, que dá 3 atmosferas. E 3 mais 2 dá 5 atmosferas totais. Fecha perfeitamente. Exato. A lei de Dalton nos permite tratar misturas complexas de forma muito organizada. Que jornada! Então, vamos recapitular. Nós literalmente construímos um gás do zero. Começamos com as regras do jogo da teoria cinética. Partículas pontuais, movimento caótico, colisões elásticas e sem atração. Em seguida, vimos como esse modelo se traduz em ferramentas matemáticas poderosas, como as leis de Boyle e Gay-Lussac, e a grande equação PV igual a nRT, que uniu tudo. Também exploramos como o nosso gás se comporta na prática, entendendo que a densidade dele varia e que sua velocidade é governada pela lei de Graham. Os leves são sempre mais rápidos. E por fim, com a lei de Dalton, vimos como o nosso gás se comporta em sociedade, numa mistura, onde cada um contribui com sua pressão parcial para a pressão total, sem interferir nos outros. Cobrimos muito terreno e de forma bem sólida, eu acho. Sim, e para deixar uma reflexão final, vale pensar nisto. A gente passou o tempo todo discutindo o gás ideal. Mas e os gases reais? Nosso modelo assume que as partículas não têm volume e não se atraem. Isso funciona bem na maior parte do tempo. Mas, e quando forçamos um gás a sair dessa zona de conforto? Com pressões altíssimas ou temperaturas baixíssimas? Aí o modelo ideal começa a falhar. Exatamente. Como o comportamento de um gás real se desvia do previsto por essas leis quando ele está prestes a se condensar e virar um líquido. Pensar nessas limitações é o próximo passo para um entendimento ainda mais profundo da matéria. Uma ótima provocação para continuar os estudos. Se você gostou da aula, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os colegas, pois isso nos ajuda a manter o canal. Obrigado!